E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História, e hoje nós temos uma videoaula sobre a ditadura militar no Brasil. É importante lembrarmos que a primeira parte dessa aula falava sobre os caminhos da democracia no Brasil, e para falar antes mesmo da ditadura militar no Brasil, né, nesse segundo período ditatorial, porque podemos considerar lá o período varguista, né, como temos aqui uma videoaula nesse canal, mencionando sobre o processo, né, ditatorial, as fases do governo Vargas, é importante dizer que no dia 31/3/1964, Jango foi deposto, João Goulart. Então iniciamos o Brasil na ditadura militar. O fim da democracia, o início de um processo de repressão e censura e um gradual recesso das liberdades individuais. Isso não se restringia somente às ruas, mas a qualquer forma de expressão que negasse ou fosse contrário ao que os nossos governantes previssem, né? Então, nós tivemos o primeiro governante, Humberto Castelo Branco, de 64 a 67, antes até uma junta governamentiva, né, ou governamental, mas, de fato, o primeiro presidente da ditadura militar fica sendo o Humberto Castelo Branco. É importante lembrarmos, né, que ele instituiu 4 atos, né? Primeiro, eleição pelo Congresso Nacional, né, que foi feito a eleição e ele foi eleito. As eleições indiretas para a questão que envolve o presidente, né? E também o pluripartidarismo, ou seja, nós tínhamos a Aliança Renovadora Nacional e o MDB, o Movimento Democrático Nacional. Eram somente esses dois partidos. Além disso, no AI3, nós tivemos eleições indiretas para estados da federação, governadores tinham o direito de escolher também os prefeitos, né? O ato 4 convocava deputados e senadores para aprovar uma nova Carta Constituinte. A Constituição de 67, poder centralizado no Executivo, eleições indiretas com mandatos de 5 anos, pena de morte para crimes contra a nação e restrições ao direito à greve. Isso, né, se tornou constitucional tempos depois. Depois, nós tivemos o processo de Costa e Silva, de 67 a 69, que foi conhecido pela violência, assim como o de Gastarraso Médici. Foram dois governantes que lideraram aí o país por muito tempo, né, somando os dois aí, e eles foram bastante repressivos. Com Costa e Silva, nós tivemos o aumento da oposição à ditadura militar e, por consequência, também o aumento da repressão. O AI-5, muito rigoroso, suspendia habeas corpus, né, o direito à liberdade, o estabelecimento da censura, suspensão de direitos políticos e cassação de mandatos parlamentares. Com o Médici, a repressão chega ao seu momento mais violento. Nós temos ali também a ideia do milagre econômico, né, o crescimento exponencial da economia brasileira e a ideia do tricampeonato de futebol. Foram momentos de otimismo e fé no futuro. Ou seja, até aquele momento se esperava muito da ditadura militar em termos de economia, principalmente, né? E a questão do futebol aliado, né? Aquela ideia de 90 milhões em ação para frente, Brasil salve a seleção, né? Aliando a questão do futebol ao gosto popular, né? A política do pão e circo, por assim dizer. Ernesto Geisel, de 75 a 79, um processo de abertura lenta, gradual e segura, né? A crise do petróleo, nós tivemos a falência do milagre econômico, a crise do petróleo foi uma crise mundial também, né? O pró-álcool, diminuir a dependência externa do combustível, também foi instituído aí na década de 90. 78, greves gerais e exigência popular de uma anistia ampla, geral e restritiva. O AI-5, então, é revogado, o ato institucional, né? E João Figueiredo, o último governante militar, de 79 a 84, então ele dá continuidade do processo de abertura política, lembrando que os militares ficariam por pouco tempo e acabaram permanecendo de 1964 até 1985, né? Em 85 aí assume José Sarney com a morte de Tancredo Neves. Nós temos o atentado ao Rio Centro, né? A tentativa de retardar o processo de abertura, e temos aí cronologicamente fatos importantes. 83, propostas das diretas já, né? Emenda Dante de Oliveira, bastante famosa, né? E 84, eleições indiretas dão a vitória para Tancredo Neves do PMDB, já não era mais MDB, né? Tancredo morre antes de assumir e José Sarney é, então, o primeiro presidente dessa nova era democrática do nosso país. Perfeito, pessoal. Até a próxima aula. Um forte abraço. Até lá.